Graça e paz, Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui hoje para levantar clamor por essa nação, orar pelo Brasil. O Brasil ele necessita das nossas orações. Nós estamos enfrentando muitas situações, nós estamos olhando, nos jornais, tudo o que está acontecendo, nós estamos vendo tudo. E nós não podemos, nós como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar diante das adversidades. Mas nós como igreja temos um papel fundamental na nossa nação, que é orar, que é abençoar, que é levantar clamor pela nação. Mas antes mesmo de levantar qualquer clamor, antes mesmo de orar pela nação, entrar numa guerra pela nação, nós temos que nos cobrir, Nós temos que nos cobrir com o manto da graça do Senhor. Nós temos que nos colocar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos colocar debaixo da tua proteção santa. Ele quer nos guardar, Ele quer nos livrar. Então, antes de nós entrarmos em qualquer guerra, nós iremos primeiramente orar para que Deus venha cuidar da nossa casa, para que Deus ele venha cuidar da nossa vida, para que Deus ele possa operar as maravilhas dele, E então, gente, vamos entrar na sala do trono do Pai primeiramente com uma oração de gratidão, com uma oração de rendição, uma oração na presença dele. Amém? Seja bem-vindo a essa live, em nome de Jesus, que você possa juntamente comigo orar por essa nação, clamar por essa nação. Essa nação ela precisa de mim, ela precisa de você. Essa nação ela precisa que nós possamos focar os nossos joelhos diante do chão e clamarmos ao Senhor por graça e misericórdia, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. A palavra diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, Ele nos encoraja a vencer, Ele nos encoraja a estar clamando, a estar pedindo a Ele o socorro, porque Ele diz na palavra dele que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos estar passando por muitas provas, nós podemos estar passando por muitas lutas, mas maior é o Senhor na minha e na tua vida, maior é o Senhor nessa nação. Ele é aquele que dá a última palavra. O homem e a mulher podem falar que essa nação ela vai ficar falida, mas esse não é o plano de Deus para a nação do Senhor. O plano de Deus para a nação do Senhor é avivamento. O plano de Deus para essa nação é restituição. O plano de Deus para essa nação é nós vivemos um tempo de céu na terra, e eu creio em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja dele, não vai prevalecer. Eles podem fazer o que eles bem entender, mas não vai prevalecer. Amém? Antes de nós começarmos a orar pela nossa nação, antes de nós começarmos a clamar pela nossa nação, nós vamos ler nesse momento, Nós vamos ler ali em Salmos 91, nós vamos pedir a proteção do Senhor, a sombra das asas do Senhor, para nos guardar, para nos livrar de toda retaliação, para nos livrar de tudo aquilo que possa tentar vir, porque na minha vida e na tua vida, o inferno não vai prevalecer. Amém? Salmos 91. Aleluia. Sobre a eterna proteção de Deus.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontramos refúgio. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerei os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspides, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fortá-lo-ei e lhes mostrarei a minha salvação. Amém, querido? Você crê que você está protegido? Você crê que a arma forjada do inimigo nenhuma vai prevalecer contra a nossa vida? Não adianta fazer obra de macumbaria, de feitiçaria. Não adianta, o inferno não pode com aqueles que servem ao Senhor, com aqueles que dobram o joelho, com aqueles que têm uma vida de oração. Se você tem vida de oração e o Senhor te chamou para essa live, saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Ele vai mover nessa nação através da nossa oração. Amém? Vamos começar orando a Deus em cima do Salmo 91, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu entro na Tua presença nesta hora, te agradecendo, Espírito Santo de Deus, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós te louvamos pelo Deus que Tu és, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus supremo, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, Pai, é aquele que guarda. Pai, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor dá escape. Nós te louvamos por isso, Espírito Santo de Deus, Pai. Que o Senhor cerque a minha casa e a casa de cada um que está nessa live em oração, com os teus exércitos de anjo. Que toda arma forjada do inimigo não venha prevalecer, Pai. Que toda fúria, toda retaliação caia por terra agora. Toda seta enviada, Pai, vai tirando agora. Guarda, Pai, a vida do meu irmão, guarda a vida da minha irmã, guarda os filhinhos dos teus filhos, guarda o esposo, a esposa, guarda a família, guarda a parentela. Senhor, vai nos guardando agora, vai nos livrando agora, dá livramento, dá escape. Espírito Santo de Deus, Pai, nos cerca com a tua muralha de fogo. Oh, Espírito Santo de Deus, afasta do nosso caminho, Pai, todo mal, Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Oh, Deus, nós te pedimos agora, vai mesmo afastando. Espírito Santo de Deus, acampa os teus anjos nas nossas casas, acampa os teus anjos conosco na entrada, na saída, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai entrando no meio da nossa causa agora. Guarda a vida do meu irmão, guarda a vida da minha irmã. Entra, Pai, com a tua glória agora, invade a casa dos teus filhos com a tua glória, que eles iam sentir, Pai, o teu poder, que eles iam sentir, Senhor, a tua majestade. Espírito Santo, vai sondando corações, tira o desespero da alma, do espírito, consola os corações, vai curando aqui de depressão, vai curando aqui de ansiedade, cura de enfermidades da alma, enfermidades físicas, vai tocando agora, Nabasu e Decantaramasúpia, vai tocando. Espírito Santo de Deus, entra com cura, entra com refrigério, Senhor. Oh, Pai, vai tocando agora, vem com os teus exércitos de anjo guerrear
por nós, Pai. Oh, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda mal, Pai. Entra agora com os teus anjos de guerra para guerrear pelas nossas famílias, para guerrear pelas nossas igrejas, Senhor. Guerreia por essa nação, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos agora nos cingir da armadura. Por quê? Porque nós vamos entrar em guerra. Nós vamos orar e nós vamos profetizar. As mãos do Senhor estendidas sobre essa nação. Eu não sei o que você tem ouvido no jornal, o que você tem visto no TikTok. Eu não sei qual tem sido as profecias, mas eu sei de uma coisa. Quando Deus levanta uma igreja para orar para uma nação, tem vitória. Quando Deus levanta o povo dele para orar, tem resultado. Então nós vamos orar crendo que o Senhor tem resposta, crendo que o Senhor vai agir por essa nação, porque a nossa resposta não está em partido A, em partido B, não está em direita, não está em esquerda, não está no homem, não está na mulher, mas a nossa confiança está em Deus e Ele ainda realiza milagre. Amém? Vamos lá, vamos em Efésios, aleluias. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sabe, querido, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, ele é misericordioso. Ele ainda continua sendo Pai. E como Pai, ele não abandona os filhos dele. E como Pai, ele não renega os filhos dele. Mas como Pai, ele protege. Como Pai, ele cuida. Como Pai, ele zela. Como Pai, ele dá livramento, ele dá escape. E eu creio, hoje foi a oração inicial. Às terças nós estaremos aqui orando por essa nação. E nós vamos ver resposta de Deus. Nós vamos ver os milagres de Deus nessa nação. Porque ainda tem um povo que ora. Ainda tem um remanescente nessa nação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Caminhando com a armadura, Efésios 6, a partir do versículo 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, pois tenho cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos revistas, Pai, que o Senhor venha nos cingir agora, Pai, como a tua palavra diz, Pai, os nossos lombos com a verdade, Pai, com a couraça da justiça, Pai, calçando os nossos pés nesta hora, Pai, com a preparação do evangelho da paz, Senhor, tomando sobre cada um de nós agora o escudo da fé, Pai. Pai, porque com o escudo da fé, Pai, nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, Senhor.
Que nós possamos tomar agora, Pai, nos revestir, papai, e colocar a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Senhor. Oh, Pai, nós te pedimos agora que o Teu Espírito Santo que vive em nós, Pai, venha suplicar, Pai, que o Teu Espírito Santo venha clamar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós entramos aqui neste momento, Pai, te clamando, Pai, por essa nação, Pai, te clamando por esse povo, papai, erebaço e de calabacho e de cantanabaçu. Que o Senhor venha visitar, Senhor, cada parte dessa nação, Pai. Visita cada estado brasileiro agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando com os teus exércitos de anjos agora, Senhor. Vai tomando a guerra agora, Pai. Nós chamamos, papai, pelo poder que é em nome de Jesus, Pai, os anjos de guerra para guerrear, Pai. E nós te pedimos, Senhor, se levanta como Deus todo-poderoso que o Senhor é, Pai. E toma essa peleja nas tuas mãos, Pai, porque essa peleja não é nossa, mas essa peleja é tua, Senhor. Essa peleja é tua, Senhor. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, papai, que o Senhor, papai, venha passear, papai, em todos os cantos dessa nação, Pai, onde houver vias de acesso de ônibus, rodovias, Pai, fronteiras, aeroportos, vai visitando agora, Pai, todo lugar de entrada por essa nação, Senhor. E vai afastando daqui, Senhor, todo intruso, papai. Vai afastando daqui, Pai, todo aquele que não é teu, papai. Todo aquele que vem trazer destruição, papai. Todo aquele que vem, papai, ser usado como canal do inimigo, papai. Pai, porque como tua palavra diz aqui, papai, em Efésios, papai, a nossa luta, Pai, não é contra carne e sangue, Pai, mas a nossa luta é contra principados e potestades que têm agido na nossa nação, Pai. Então nós estamos te pedindo, papai, porque nós sabemos que essa guerra, papai, não é uma guerra só física, mas é uma guerra espiritual, primeiramente. Nós estamos te pedindo, Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha intervir por essa nação, papai. Que o Senhor venha tomar a peleja nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha guerrear como Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. Oh, Pai, sopra o teu Espírito Santo pelos quatro cantos dessa nação, Pai. Pai, nós destronamos agora pela autoridade que há no nome de Jesus, Pai, o principado da corrupção. Nós destronamos agora pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, o principado que tem se assentado ali, Pai, em Brasília, Pai. Nós destronamos pela autoridade que há no nome de Jesus, papai. Há poder no teu nome, Espírito Santo. Há poder no teu nome, então destrona agora, Pai, o império das trevas. Destrona agora o principado da miséria. Destrona agora os principados que têm atuado para tentar destruir e corromper essa nação. Senhor, faz tudo novo. Faz tudo novo, Senhor, em nome de Jesus, papai. Mas, Pai, nós sabemos que nós também temos culpa em tudo isso, papai. Então nós, como igreja, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pelo comércio na tua casa, na sua e decanta lá passou. Perdão, Pai, pelas teologias liberais, Pai. Perdão, recalabachuri vinquirianda labassúbia. Perdão, Pai, por essa teologia de prosperidade, Senhor, por essa teologia humanista, Pai. Por essa palavra, papai, contaminada que entrou na tua casa, pelo comércio, papai, pelo entretenimento, Pai, que entrou na tua casa, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, pela idolatria, Deus, pelo fanatismo religioso, Pai. Pelos misticismos que entrou na tua casa, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos adultérios, Senhor, no meio do altar, Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor. Pelos escândalos, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai. Pai, que essa nação não venha perecer por nossa causa, mas nós hoje aqui, Pai, nos cingimos de pano de saco, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, perdão, Pai. Perdão, Pai, pelas vezes, papai, que o Senhor falou para nós ajudarmos alguém e nós não ajudamos, Pai.
Perdão, Pai, pelas vezes que não abençoamos alguém que precisava, Senhor. Perdão, Pai, por buscar só o material, Pai, por buscar as coisas só dessa terra, Senhor. Perdão, Pai. Perdão por sermos tão materialistas, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, porque estamos tão preocupados com nós mesmos, Senhor. Temos sido tão egoístas, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, pelas vezes, Papai, que nós, Papai, julgamos ou apontamos alguém por causa de pecado, Senhor. Senhor, quem somos nós para acusar, Senhor? Quem somos nós, Pai? Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós atiramos pedras em pessoas, Senhor. Nos perdoa, Papai, porque nós desde abraçar, Pai, nós tiramos muito da Tua casa, Pai. Quantos desigrejados por causa de nós, Senhor. Quantas pessoas, Pai, que estão machucadas, Papai, que foram magoadas, Pai, por nós. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Restaura essa igreja, Senhor. Restaura essa igreja, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as mentiras do nosso lábio, Pai. Perdoa, Pai, as vaidades de dom, Pai. Quantas pessoas, quantas vezes nós mesmos, Papai. Oh, Deus, disputando cargo, Pai. Brigando por causa de cargo, de status, Senhor. Oh, Deus, tem de misericórdia, Pai. Pai, o dom é teu, Pai, o dom supremo é teu, os talentos são teus, Senhor, só nos emprestou, Pai. Um dia, Pai, nós iremos responder, Papai, por cada talento a qual o Senhor confiou a nós, Pai. Oh, Pai, tem de misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelo abuso de poder, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Pai, são tantas coisas a qual, Pai, nós magoamos a Ti, Senhor. A única coisa que nós podemos pedir nesta hora é perdão, Pai, perdão. Nos ajuda, Pai, a vencer, Pai. Nos ajuda a ser servos de verdade, a ser cristão de verdade. Tira de nós, Pai, toda a cegueira espiritual, Pai. Tira de nós as traves, Senhor. Tira, Espírito Santo de Deus, Pai. Coloca as Tuas mãos de poder e graça, Pai. Perdoa os nossos pecados, Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas. Que essa nação não venha perecer por nós, Pai. Que essa nação não venha perecer por nós, Pai. Mas nós te pedimos nesta hora, Pai, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Restaura a igreja brasileira, Pai. Visita cada pastor, Pai. Cada missionário, cada evangelista. Oh, Jesus, cada profeta, profetiza. Apóstolos, apóstolas, bispas, bispos, presbíteros, presbíteras, diaconia da Tua casa. Visita cada homem, cada mulher do Senhor, Pai. Cada igreja, Pai, dessa nação vai visitando. Oh, Senhor, que nós possamos nos cingir nesta hora, Papai. Que nós possamos nos humilhar nesta hora, Senhor. Senhor, renova a Tua igreja, Pai. Traz, Pai, um renovo para a Tua casa, Pai. Restaura a palavra, Pai, que vem do alto. Oh, Deus, tira as contaminações dos lábios, Senhor. Purifica os nossos lábios, Senhor. Que nós não venhamos falar a mais, Papai, daquilo que o Senhor quer falar e nem em menos, Papai. Que nós não venhamos colocar, Papai, um tio a mais na Tua palavra e nem tirar da Tua palavra, Pai. Mas que nós venhamos pregar a verdade, Pai. Que nós venhamos pregar essa palavra como ela é, Pai. Porque é o Senhor que aperfeiçoa, é o Senhor que capacita. Pai, essa Bíblia não precisa ser atualizada, porque o Senhor diz, Pai, que o Senhor renova essa palavra a cada manhã, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, restaura, Pai, a nave da igreja, restaura a Tua noiva. Tira, Pai, o principado, Papai, da corrupção, Pai, que entrou dentro das igrejas, Senhor. Tira, Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Deus, a avareza, Pai, o orgulho. Tira, Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Deus, e vai trabalhando, Senhor. Trabalha de uma forma especial.
Espírito Santo de Deus, nós te pedimos também, Pai. Abençoa essa igreja, Pai. Restaura a tua noiva, Pai. Muda as vestes Pai, da noiva do Cordeiro, Pai. Muda as vestes, Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Pai, que nós venhamos mesmo, Pai, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro nessa noite, Pai. Que nós venhamos mesmo nos humilhar diante de Ti, Pai, sabendo que a obra é Tua, Pai, que é o Senhor que opera, que é o Senhor que fala nos nossos lábios. Pai, porque se o Senhor não der a palavra, nós não iremos falar nada, nós não iremos produzir nada, mas é o Teu Espírito, Papai, que habita em nós, que dá a palavra de vida, que dá a palavra de ânimo, que restaura, que fortalece, que levanta. Ora, Espírito Santo de Deus, Pai, visita a Tua igreja, Pai, renova a Tua noiva, Pai. Oh, Pai, coloca a Tua igreja no caminho certo, Pai. Abre os olhos, Papai, de todos aqueles que encontram, Papai, com seus olhos cerrados, Papai, cegos espiritualmente, Papai, ou que se encontra com os ouvidos cerrados também, Pai. Abre a audição para ouvir a Tua voz. Tira, Deus, as algemas dos pés para que possam andar e proclamar o Evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta a Tua igreja nessa nação, sopra em cada coração um clamor, levanta os Teus intercessores, levanta esse homem, essa mulher de oração, levanta essa criança, levanta esse jovem, esse adolescente, levanta, Senhor. Senhor, nós também te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os pecados dessa nação, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai. São tantas violências, Senhor. Tanta maldade, Pai, tanta malignidade, Senhor. Tanta, Pai, perversidade, Pai. Perdoa, Senhor. Liberta, Pai, do império das trevas, Senhor. Liberta, Pai. Entra em lugares onde ninguém quer entrar, Pai. Entra nesses presídios, Pai. Entra, Espírito Santo de Deus, os cárceres, Senhor. Traz libertação, Pai. Quantos pais, quantas mães orando pelos Teus filhos, Papai, que estão presos, encarcerados, Papai. Oh, Senhor, mesmo sabendo que foram escolha deles, nós te clamamos por misericórdia. O Senhor pode mudar essa causa, o Senhor pode fazer um homem, uma mulher de Deus, Pai. O Senhor pode mudar essa situação, Espírito Santo de Deus, Pai. Entra nos presídios, Pai. Entra, Pai, em nome de Jesus, os cárceres, Pai. Oh, Deus, e muda. Tira a corrupção no meio das prisões, Pai. Tira a corrupção no meio, Papai, em nome de Jesus, Papai. Oh, Pai, no meio desses cárceres privados, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, muda a história dessa nação, Pai. Entra, Deus, em nome de Jesus, Papai, em asilos, Pai. Entra, Espírito Santo de Deus, em orfanatos, Senhor. Pai, quantas pessoas, Papai, jogadas, Papai. Quantas pessoas ali, Papai, esquecidas, Papai. Mas que o Senhor venha cuidar, Pai. Que a igreja venha se lembrar dos esquecidos, Papai. Que nós possamos se lembrar dos esquecidos, Papai. Que nós possamos clamar, que nós possamos mesmo, Papai, não só clamar, mas trazer alegria a essas pessoas. Que o Senhor venha restaurar essas famílias. Que o Senhor venha fazer nova todas as coisas. Lá, suída e canta lá, basúria. Oh, Senhor, entra no meio da educação, Pai. Oh, Pai, tira, Pai, essa ideologia, Papai, que foi infiltrada nessas escolas, Pai. Que foi infiltrada nessas faculdades, Senhor. Arranca essas ideologias, Papai. Oh, Deus, a calúnia, Papai, que o inimigo tem levantado, Papai, para destruir famílias de bem, Senhor. Pai, mudando, Pai, a ética, Pai, mudando, Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou como certo, Pai. Pai, destrona Satanás agora, Pai. Pai, que ele não venha ter mais poder, Pai, para mexer na educação, para mexer nos filhos de muitos, Papai. Derruba esse principado hoje, Pai, que tem agido, Pai, no meio das escolas, no meio das faculdades. Oh, Pai,
Derruba agora, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, papai. Nós te pedimos que os teus anjos de guerra entrem em todas as faculdades dessa nação. Entra, Pai, agora em nome de Jesus, com os teus anjos, Senhor, em todas as escolas, Pai. Oh, Deus, e vai mesmo destronando Satanás desses lugares agora, Pai. Tira o trono que foi criado para ele agora e derruba pela autoridade que é no nome de Jesus, Pai. Deus, restaura, Pai. Restaura, Pai, a educação, Pai. Restaura a ética, Pai. Restaura a moral, Pai. Restaura, Deus. Restaura, Pai. Oh, Deus. Oh, Jesus. Entra, Pai, no comércio, Pai. Faz tudo novo, Deus. Faz tudo novo, Pai. Abençoa os empresários, Senhor. Abençoa os comércios, os varejos, as empresas, Pai, nacionais, internacionais, Senhor, que tudo aquilo que foi proferido como destruição, como miséria, quebra agora, desfaz agora, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Desfaz agora todo o império do mal, Pai, toda a obra do gigante caia por terra agora, Senhor. Oh, Deus. Vai guerreando por essa nação, Pai. Restitui tudo aquilo que foi roubado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, toma as nossas terras agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, agora, Pai, a nossa agricultura agora, Pai. Oh, Pai, as hortas, Pai. Onde, Pai, há ali, papai, o cuidado, papai, para o plantio, Pai. Guarda os nossos alimentos, guarda o Espírito Santo de Deus, as nossas frutas, os nossos legumes. Guarda, Pai, as nossas hortas agora, Pai. Tira todo o veneno da serpente, tudo aquilo que não provém de Ti, vai arrancando agora, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Restaura, Deus, a agricultura. Pai, eles estão falando de falência até 2027, mas nós agora, pelo poder, pela autoridade que é no nome de Jesus, papai, nós declaramos que não vai haver falência, não vai haver falência, mas vai haver restituição, vai haver restauração, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Restaura, Pai, todos os lugares que eles falaram que vai ter falência, nós declaramos agora, em nome de Jesus, restituição no governo, restituição na agropecuária, restituição no comércio, restituição nas empresas, no varejo, no atacado. Nós declaramos restituição. O inferno não pode com a igreja, o inferno não pode com essa igreja. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Senhor, vai destronando agora, Pai, todo o império das trevas que tem trabalhado no Planalto, que tem trabalhado ali, Pai, no meio daqueles governadores, no meio daqueles vereadores, Espírito Santo de Deus, no meio daquele Senado, daquele STF, Espírito Santo de Deus, vai bradando ali, Espírito Santo de Deus, vai bradando ali, Pai, vai pisando na cabeça de Satanás, vai pisando na cabeça do diabo. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos que as obras dos diabos estão desfeitas agora. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, de magia, de sacrifício humano, de sacrifício de animal, de sacrifício de sangue, quebra. Vai quebrando agora, quebra, Espírito Santo de Deus, Pai. Marcha com os teus exércitos de anjo lá, Pai. Marcha, vai derrubando, Pai, as estátuas, vai derrubando
derrubando, vai derrubando agora, vai derrubando agora, derruba agora as obras do inferno, destrói agora pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos a tua glória, nós declaramos a tua glória. Levanta o teu Davi, Senhor, levanta o teu Davi nessa nação, Senhor. Levanta quem o Senhor quer levantar, Pai, porque essa nação não vai seguir sistema, essa nação não vai seguir uma agenda, mas essa nação vai seguir apenas uma agenda, que é a agenda do céu. Nós declaramos, nós profetizamos, nós soltamos palavras de fé agora. Essa nação vai viver aquilo que o Senhor tem para ela. Libera os céus para essa nação agora, libera Espírito Santo de Deus do céu para essa nação agora, para viver aquilo que o Senhor tem. O Espírito Santo de Deus vem com poder, vai pegando o crente agora. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, levanta um grande exército, levanta um grande exército de intercessores, Pai, porque o inferno não vai prevalecer. Maior é o que está em nós do que aquele que está aí no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem pode impedir? Agindo Deus, quem pode? Quem pode? Quem pode impedir? Terebassou, de calabassou, de cantorei. Gente, ninguém pode impedir as obras de Deus. Ninguém. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por essa nação. Oh, aleluia! Pode o inferno inteiro se levantar. Existe um remanescente, existe um povo que ora, existe um povo que não vai se calar, existe um povo que é um povo fiel. Oh, nós podemos ser pouco, mas Gideão foi com 300 e eles venceram. Nós temos um Deus que é poderoso, nós podemos ser em poucos, mas nós temos um Deus que não perde batalhas, nós temos um Deus que é vencedor, nós temos um Deus que tudo pode. Oh, de canabaço e de canto nebradarai erebai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero ler algo agora com vocês, que o Espírito Santo de Deus, ele colocou no meu coração antes de fazer essa live, porque é resposta para nós. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer dessa maneira. Oh, aleluia. Jesus. Vamos abrir ali em Daniel 3, aleluia. Daniel. Aleluia. Está assistindo Deus aí? Porque Deus está aqui. Oh, aleluia. É uma glória. Anabaçui de cantará, sore de cá, sore badarabadarabase. Aleluia. Vamos abrir lá, Daniel 3. O ídolo de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar. Estavam todos em pé diante da imagem.
E o pregoeiro clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som das trompetas, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantastes? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros dos reis, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudanças os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro do fogo. Falou Nabucodonosor
Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Antes de começar a live, eu estava meditando nessa palavra. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, como diz ali na palavra, ele levantou uma estátua ali para ser adorada, e ele proferiu que as pessoas deveriam se prostrar àquelas estátuas quando ouvisse o som de música. Mas só que o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego são servos do Senhor, e eles não se prostraram diante aquela estátua. Eles não se prostraram diante aquilo que o governo estava oferecendo para eles. Eles não se prostraram. E ali chegaram os homens e falaram para o rei Nabucodonosor que eles não adoraram aquela imagem. E ali o rei foi falar com eles e deu uma nova oportunidade para que eles se prostrassem àquele ídolo, àquela imagem. Mas só que eles foram fiéis em todo o tempo. Eles não se prostraram diante de nenhum ídolo. E ali o rei, a gente vê que ele fica enfurecido, e ele até pediu para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E nós vemos ali na palavra do Senhor que quando os homens ali que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar ao fogo, mal chegaram lá, morreram. Mas nada aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali eles foram lançados naquela fornalha. O fogo não atingiu. Não tinha cheiro de fumaça. Nada aconteceu com eles. E além de nada acontecer com eles, havia o 4º homem da fornalha. Oh, aleluia! E ali o rei ele ficou espantado, porque ele tinha jogado eles numa fornalha que estava aquecida mais do que já estava mais acostumado quando eles tinham acostumado a aquecer, 7 vezes mais. E de repente eles veem, não 3, mas 4. E aí eles tiram Sadraque, Mesaque e Abednego ali da fornalha, e ali o nome do Senhor é glorificado. O rei levanta um decreto para aqueles que blasfemarem contra o Deus Todo-Poderoso. E eu, meditando nessa palavra, falava: Senhor, o que o Senhor está querendo falar com tudo isso? O governo dessa nação, tudo que nós estamos vendo, a situação, elas podem até piorar, podem até se levantar contra a igreja, a noiva dele, porque eles vão se levantar. Porque a partir do momento que eu e você somos despertados pelo Espírito Santo para orar, para guerrear por essa nação, se levanta guerras. Mas ainda que se levante guerras, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo: ainda que mexam com o meu povo, ainda que mexam com a minha noiva, eu serei o 4º homem da fornalha. Ele falou exatamente isso comigo, que ele vai estar conosco em todo o tempo. Não é para nós aceitarmos aquilo que eles querem aquilo que eles querem jogar para nós, aquilo que eles querem fazer conosco. Nós temos que nos prostrar diante do Rei Todo-Poderoso, porque a nossa vitória não está em um lugar, não está determinado por uma pessoa, por um partido. Não, a nossa vitória está em servir a Jesus. Quando nós clamamos a quem pode, ele age, e quem pode agir nesse momento é Deus. Deus, só Ele pode agir nesse momento. Só Ele pode tirar o Brasil do buraco. Só Ele.
Não fica esperando de Bolsonaro, de direita, de esquerda, de Lula. Não! Confia no Senhor. Confia no Senhor. No meio de tudo isso, quem vai ser glorificado? No meio de toda essa situação que nós estamos passando nessa nação, quem vai ser glorificado não vai ser partido, não vai ser pessoas. Quem vai ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Porque nesse dia, a partir do dia de hoje, Deus está abrindo olhos de muitos, Deus está abrindo ouvidos de muitos, para que possam orar, para que possam clamar, para que possam jejuar, e através do joelho, a igreja vai obter vitória, a igreja vai ter vitória. Você crê nisso? Eu não tinha preparado uma palavra nem nada, porque Deus falou, é uma live de oração, eu quero mais que você ore. Mas eu precisava passar para vocês isso. Ele é o quarto homem da fornalha. A igreja não está sozinha. A igreja ainda tem um Deus, a igreja ainda tem um Pai. Oh, nós ainda temos um noivo e ele não se esqueceu de nós. Nós não estamos sozinhos. Da mesma maneira que ele proveu para o povo no Egito, que descia cordonizes do céu, que ele mandava um maná, que ele fez sair água da rocha. O Senhor cuida dos teus. Para aquele que é do Senhor não vai ter falta de nada. Não vai ter falta, porque o nosso Deus, ele não mente, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E se o Senhor ele está falando que vai haver providência, vai haver providência. Confia nele. Confia no Senhor, confia, unge a tua casa, unge os umbrais da tua casa, declara a glória do Senhor na tua casa. Pastores que estão aqui nessa live, unge a porta da tua igreja, unge a tua igreja, porque o mal não vai poder entrar, o mal não vai poder entrar. Deixa eu te dizer uma coisa, a última praga, antes do povo sair para o Egito, do Egito para o Mar Vermelho, foi sobre a morte dos primogênitos. Oh, de cantanabaço, de calabacé. Deus ele está falando para a igreja dele, unge os umbrais da porta. Unge os umbrais da porta, porque a morte não vai alcançar os teus. Unge as portas, unge as portas, unge os umbrais da igreja. Não vai ter morte na casa do Senhor. Aquele que crê, aquele que fizer aquilo que o Senhor está mandando nessa live hoje, saiba de uma coisa, nós iremos ver até notícias, mas a nossa casa, os nossos estarão debaixo da proteção do Senhor, aleluia. Nós estaremos debaixo de proteção, nós estaremos debaixo da mão do Todo-Poderoso Deus, e nós não iremos aceitar aquilo que o inferno quer que nós aceite. Nós não iremos nos prostrar diante de ídolos. Nós não iremos nos prostrar diante de sistema. Nós não iremos nos prostrar diante daquilo que tem aparência de bondade, mas não é bondade. Se veste como anjo de luz, mas não é luz. Que o Senhor ele abra o nosso entendimento nessa noite. Que ele abra o discernimento para nós entendermos tudo o que está acontecendo na nossa nação, para que eu e você não venhamos ser enganados. Vamos buscar ao Senhor com seriedade. Vamos buscar porque Ele está às portas. A igreja ela não vai se corromper. A igreja que tem seriedade, ela não vai se corromper. Nós podemos ser em poucos, mas o Senhor é por nós.
Tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele nos fortalece. Ele continua sendo Deus dessa nação. Ele continua regendo essa nação. Nada saiu do controle dele. Nada. Mas o que eu e você temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos. Se você tiver uma bandeira brasileira, pegue. Eu não tenho, compra. Vai comprar bandeira. Pega no chão, vai orar. Ora. O que nós podemos fazer nesse momento é orar. Porque quem vai agir é Deus. Quem vai agir nessa nação é Deus. Quem vai tomar o governo sobre si é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Deus tem pressa em restaurar essa nação. Deus, ele tem pressa para restaurar, porque nós estamos chegando, nós estamos perto de um grande avivamento. Então o Senhor, ele tem pressa. Então se ele tem pressa, pega, obedeça a voz do Senhor, dobra o teu joelho na tua casa, levanta as tuas mãos, declara a glória do Senhor sobre essa nação, declara a glória do Senhor sobre as estantes de mercado, porque não vai faltar em nome de Jesus. Não vai faltar em nome de Jesus. Nós temos um Deus que é poderoso. Nós podemos chamar a atenção de Deus através da fé. Use a tua fé. Coloque esse escudo da fé aí a serviço do reino agora. Coloque em nome de Jesus, porque nós vamos ver vitória. Aleluia. Eu ainda quero fazer uma oração de encerramento. Gente, vocês não têm noção. Eu tô aqui, mas eu tô assistindo uma glória tão grande. É uma glória tão grande. Porque assim, eu fiquei praticamente uma semana acordando. Dava meia-noite, o Senhor me acordava. Meia-noite. E até as 5 da manhã. Orando. Orando, Deus dando palavra, orando, Deus dando palavra. E eu sei que conforme nós fomos tendo as lives, eu vou passando aos poucos o que Deus deu, porque foi muita coisa. Mas isso aqui, tudo que está acontecendo, eu sozinha não faço nada. Você sozinha não faz nada. Mas o corpo junto, bem ajustado. Um corpo junto. Vocês não têm noção do que, como nós podemos chamar a atenção de Deus para essa nação. Como nós podemos, através dos nossos joelhos, juntos, orando, falar: Senhor, eis-nos aqui. Levanta, Senhor, os teus Elias. Levanta, Senhor, os teus Moisés desta última geração. Eu quero declarar em nome de Jesus que nesse novo tempo que a igreja vai entrar, que Deus vai levantar muitos Moisés, muitos pastores que têm o mesmo cuidado de Moisés, que ama, que zela, que cuida, que realmente gosta de ovelha, que gosta de sentir cheiro de ovelha. E que Deus levante muitos Elias por aí para fazer obras de maravilhas. Que Deus levante esses Moisés, esses Elias aí. Que nós não sejamos aqueles a qual ouvimos as ordenanças de Deus, ouvimos aquilo que Deus tinha para nós e simplesmente não fizemos nada. Vamos tomar posição, vamos nos posicionar naquilo que Deus nos chamou. Você é pastor? Cuide das suas ovelhas. Cuida da tua ovelha em nome de Jesus. Não era para mim estar falando tudo isso, mas Deus está tomando meu lado, eu tenho que falar em nome de Jesus. Se você é pastor, cuida da tua ovelha. Cuida das tuas ovelhas. Tem ovelha ferida no meio da tua casa, no meio da casa do Senhor. Tem gente chorando. Tem gente padecendo. Se levanta como pastor em nome de Jesus. Se levanta como pastora. Vocês evangelistas, saiam para a rua em nome de Jesus. Saiam para a rua em nome de Jesus. Vamos falar desse Deus maravilhoso. Missionários,
Tanto missionário que não faz a missão. Tá depressivo por quê? Tá ansioso por quê? Começou a buscar coisa material, que agora trabalhar. Ei, se Deus te chamou como ministério, como missionário, ele não falou que ia te sustentar? Ele não falou que não ia faltar o pão? Por que você quer mudar a curva da direção da tua vida se ele te chamou como homem e mulher de Deus para ganhar muitos? Você que é missionária, em nome de Jesus, você que é missionária, tome o teu posicionamento. Que Deus ele venha curar a tua alma hoje. Que Deus ele venha curar o teu espírito hoje. Que hoje você venha se tomar posicionamento do teu ministério. E que Deus abra as janelas do céu para que você viaje. Para que você seja canal. Que você seja canal aqui no Brasil. Que você seja canal aonde o Senhor quer te levar. Que você seja canal. Mestres, cadê vocês, mestre? Eu não estou falando de coach, não é coach, eu estou chamando mestre. Mestre, aqueles que ensinam a palavra, cadê vocês? Cadê vocês? A igreja está perecendo de ensino por causa de vocês. Pega a palavra, ensina essa palavra em nome de Jesus. Ensina em nome de Jesus essa palavra. Oh, terebacanta lá, suribicalamassu. Cadê você, profeta? Cadê você, profetisa do Senhor? Deus não te chamou para profetizar carro. Deus não te chamou para profetizar casamento. A profecia que vem de Deus, ela vem para edificar a igreja. Ela vem para consolar a igreja. Ela vem para exortar a igreja. Que o Senhor coloque as armaduras em você, profeta e profetisa do Senhor. Porque Ele quer te usar. Ele quer te usar para restaurar a igreja. O profeta, ele anda lado a lado com o pastor. O profeta verdadeiro, ele não é amado não, viu? Profeta verdadeiro, não. Mas só que Deus, ele cuida. Deus, ele protege. Para de colocar a mão na cabecinha das pessoas. Não é para colocar a mão na cabeça de ninguém. É para fazer o que Deus manda. Seja profeta. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o ministério profético? Sobre a profecia. Entra na porta que é estreita, a porta nunca foi larga, não. Entra por essa porta em nome de Jesus. Entra. Ministros de adoração. Cadê o louvor cristocêntricos das igrejas? Cadê o louvor que exalta o nome do Senhor? Oh, darabassou de calabai. Cadê o louvor que chama a presença de Deus? Tem tanta técnica, toca tão bem. Glória a Deus que você tem tempo para estudar, para se dedicar. Mas Ele não quer um músico, Ele não quer uma cantora, Ele quer ministros de adoração. E existe uma diferença muito grande nisso. Ministros de adoração conseguem simplesmente chamar a Deus e o céu se abrir no meio da igreja, porque eles estão louvando em espírito e em verdade. Há quanto tempo o céu não se abre no meio da igreja por causa do louvor e da adoração? Porque os louvores são tudo humanistas, são louvores que só falam com o homem, mas Deus está chamando a igreja de volta à porta estreita. A porta, ela é estreita, mas essa porta que ela é estreita, ela leva eu e você para o céu. Ela leva eu e você para o céu. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Restaura o altar da igreja. Eu sou de um tempo
que eu sinto até falta disso. Que eu lembro muito bem quando eu era adolescente, antes de começar o culto, todo mundo se ajoelhava e ficava lá orando. Ficava lá orando muito tempo. Hoje nós chegamos às nossas igrejas de tudo quanto é jeito, em cima da hora, e começamos o culto. A casa de Deus, ela não é bagunça. Nós temos que zelar pelas coisas de Deus. Vamos tentar chegar mais cedo na casa do Senhor. Vamos voltar a orar antes de começar o culto. Vamos dobrar os nossos joelhos e clamarmos pela nação, clamarmos por outras nações, por Israel, clamar pela igreja brasileira, clamar pela nossa igreja local. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos voltar? Senhor, Pai, nós queremos voltar ao primeiro amor, Pai. Resgata em nós, Pai, o primeiro amor, Deus. Resgata, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero volver meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, Pai, por esses momentos na Tua presença, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida que está aqui nessa live, Senhor. Pai, derrama uma bênção especial sobre cada intercessor que está aqui, Pai. Sobre cada irmão, Pai. Sobre cada igreja aqui, Pai. Passeia, Papai, esses dias aí, Pai, na igreja do Teu Filho, Pai. Restaura a igreja do Teu Filho, a igreja da Tua filha. Restaura o lar, a família. Vem com uma bênção especial sobre a vida de cada um, Pai. Pai, nós cremos que o Senhor já está vindo com a Tua bênção, com a Tua provisão, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Então alegra esses corações, Pai. Mostra a Sua face, Pai. Mostra que o Senhor é Deus, Pai. E haja, Pai. Haja, Pai. Abençoa a nossa semana. Que venha ser uma semana de vitória, Pai. Que o culto de domingo venha ser totalmente diferente. Que o culto da nossa semana venha ser totalmente diferente. Nós chamamos a existência, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai. Governa as nossas vidas. Abençoa essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém? Até mais, querido. Até terça que vem. Deus nos abençoe. Shalom.